Deixa eu te perguntar uma coisa. Como o MTST é fortemente arraigado e assentado em núcleos urbanos, e você falou aí do Dória como um novo cogumelo da direita, como é que você explica, você que tem essa ligação antiga com a base, o pessoal mais pobre de uma cidade tão desigual, tão egoísta como São Paulo, mas que ao mesmo tempo é uma cidade que é tida como a cidade mais inteligente, mais politizada do Brasil, e com contrastes sociais brutais. Como é que você explica que um sujeito como o senhor João Dória tenha sido eleito no primeiro turno aqui em São Paulo? Olha, Fernando, de fato, olhando se você olha, bote a fotografia, você fala, isso é incompreensível. Mas tem alguns fenômenos aí que nos ajudam a entender não só São Paulo, mas a política brasileira nesse momento. O João Dória, ele é eleito a partir de dois caldos, na minha opinião. Primeiro, o caldo do antipetismo, fortíssimo no Sudeste, no Sul, principalmente naquele momento, né? Momento ainda que o projeto do golpe não tinha ainda se escancarado para toda a população com o que era. E ainda aquele discurso de que tudo é culpa do PT, né, ainda caía para algumas pessoas. Então, naquele momento, o PT é o partido da corrupção, PT é esse discurso que foi fortemente batido para sustentar ideologicamente a opinião pública do golpe, esse discurso influenciou ainda muito nas eleições de 2016. E o Dória surfou no antipetismo. Agora, teve um outro elemento, que é o elemento da antipolítica. O Dória não é um fenômeno isolado, né? Tem Dórias pululando por aí em todas as partes do mundo. O Dória é um subproduto da crise das democracias liberais no mundo todo, de uma crise de representação. E essa crise ela pode tomar várias formas. A antipolítica ela pode se vestir de diferentes maneiras. Pode ser a antipolítica de farda do Bolsonaro, com discurso da ordem, da salvação. Pode ser a antipolítica de toga da judicialização da política, dos salvadores da pátria, dos limpadores da corrupção, que, aliás, precisam limpar o quintal deles, que o judiciário é um dos poderes mais corruptos do país, né? E pode ser a antipolítica vestida de terno dos empresários, gestores, que não estão sujos na política. Não é só Dória. O que é o Macron na França? O que é o Trump, que é uma mistura disso tudo, desses processos nos Estados Unidos? Empresário. O que é o Macri na Argentina? O que é o PPK no Peru? Né? Você tem uma onda internacional de figuras que se colocam como outsiders e que são outsiders escambau. Né? Todos eles estão envolvidos na política, seja em lobby, no que quer que seja, até o pescoço. Né? E se colocam como outsiders. E tiveram uma onda e ainda têm uma onda e crescem em cima disso. Mas, exatamente por isso, Fernando, mais do que nunca, por conta desse fenômeno, é necessário disputar a antipolítica. No Brasil, o sentimento de antipolítica está sendo totalmente canalizado para a direita. Se a gente não apresenta alternativas, projetos contra-hegemônicos no país, né, a gente vai deixar que a insatisfação política vá de bandeja para eles. Se a esquerda é confundida com o sistema político que está falido e que as pessoas não acreditam, se a esquerda não é capaz de se diferenciar disso e dizer, meu projeto aqui é pro outro lado, é virar isso ao avesso. Só que não dos caras. É virar isso ao avesso do ponto de vista da radicalização da democracia, do ponto de vista da participação popular, do ponto de vista de um projeto nacional, do ponto de vista de um projeto popular. Se a esquerda não se coloca assim, a antipolítica vai toda para eles. E isso é perigoso. Agora, você enxerga algum paralelo entre o que aconteceu aqui em 2013 e o que está acontecendo nesse momento? Aqueles movimentos de rua, conservadores. Olha, 2013, acho que junho de 2013, ali foi a explosão de uma panela de pressão. E a panela de pressão, quando ela explode, ela vai para todos os lados. Qualquer análise unilateral de junho de 2013, junho de 2013 foi de direita, golpista e ponto final.
Ou junho de 2013 foi o começo da insurreição popular radicalmente democrática e ponto final. Qualquer uma dessas análises, do meu ponto de vista, é errada. Né? Eu acho que junho de 2013 é um fenômeno complexo que produziu e que expressou dois caldos. De um lado, nós não podemos esquecer que ele nasce do movimento passe livre, de uma luta legítima contra o aumento do transporte, pelas contradições urbanas, da mobilidade, da moradia, dos serviços públicos urbanos, né? Defendendo investimento em serviços públicos. Isso é de direita? Do meu ponto de vista, não. Isso não tem nada de direita. Né? E ali era um movimento de juventude importante e legítimo. E ao mesmo tempo também o caldo de junho foi para uma direção interessante, uma parte dele. Por exemplo, não haveria as ocupações de escolas dos estudantes secundaristas que nós vimos nos últimos 2 anos se não fosse aquilo. Não haveria crescimento de movimentos periféricos como o MTST, que se fortalece no período posterior, e outros sem aquilo, vários grupos culturais de periferia, fortalecimento do movimento negro, movimento feminista, movimento LGBT, está relacionado também a uma vertente de junho. Só que essa pata de esquerda de junho foi a menor. Em que sentido? A consequência de junho para o país, né, gerou um rescaldo, porque eles viram aquilo. Aí depois que tem aquela repressão brutal, o negócio se massifica e entram setores de classe média conservadora, começa a ter uma intervenção organizada da própria Globo, que passa até chamar umas manifestações, para direcionar aquele caldo para um outro lugar. E isso favoreceu que setores que estavam no armário, o fascismo sempre existiu, né? A cadela do fascismo está sempre no cio, né? Como já se disse. Dizia o Brecht. Pois é, agora, ele estava no armário, ninguém ousava dizer Bolsonaro tem que torturar, tem que matar. Isso era um discurso residual, não tinha eco, não tinha audiência. Não que ninguém pensasse assim, sim, que a direita surgiu ali, sim, mas estava no armário. Quando isso tomou as ruas, esse discurso se deu de maneira mais escancarada e também gerou um caldo à direita que depois vai ter como filho as manifestações pró-impeachment, né? Racistas, manifestações povofóbicas, né? Antipopulares que aconteceram no país. Então, junho, de algum modo, se associa a esses dois caldos. Né? Então, do ponto de vista histórico, quando isso for visto mais para frente, a vertente direita de junho ela ganhou mais força, porque teve, óbvio, todo um estímulo da mídia e de vários setores que jogaram pesado nisso. Ela ganhou mais força e deu esse caldo de rua que acabou se materializando depois no impeachment e em coisas à direita detestáveis na sociedade brasileira. Mas dizer que junho foi só isso é uma análise unilateral e equivocada do meu ponto de vista. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. O MTST e o MST, a impressão que tem alguém de fora dos dois movimentos, como eu, embora tenha boas relações com ambos, é que eles deveriam se complementar, porque um é um movimento que atua nas áreas urbanas e o outro, até pelo próprio nome, na questão fundiária, na área rural brasileira. E, no entanto, eu vi aqui que o MST não está no Vamos, no projeto do Vamos, não aderiu, tem alguma explicação para isso? Claro, o MST constrói a Frente Brasil Popular. Nós temos hoje duas frentes que reúnem a maior parte do movimento social brasileiro. A Frente Povo Sem Medo e a Frente Brasil Popular. Algumas entidades estão nas duas, como é o caso da CUT, como é o caso da UNE, o Fora do Eixo e outras. O MTST constrói só a Povo Sem Medo junto com outros grupos e tem grupos que constroem só a Brasil Popular, que é o caso do MST. Sim. Então, como foi uma iniciativa da Povo Sem Medo, por isso que o nome do MST não está aí. Mas nós queremos, um dos pontos de debate é o debate sobre territórios e meio ambiente. São os vários eixos que nós estamos organizando. Depois quero até ter oportunidade de falar disso melhor. E nós queremos discutir que esse projeto para o Brasil passa por um projeto agrário. E queremos e vamos convidar o MST. Espero que topem vir para nos ajudar nesse debate. Mas fale disso, portanto, da discussão exatamente desse tipo de alternativa. Olha, nós pensamos a organização da discussão, Fernando, em 5 eixos. Então, como é que está pensado o Vamos? Vão ser 7 encontros num circuito nacional.
e depois vários encontros locais que já estão se organizando. O circuito nacional é o primeiro encontro em São Paulo, que já vai ser no sábado, dia 26, no Largo da Batata, que vai ser a apresentação do processo publicamente. Vai ser uma mesa de apresentação. Público? Público, Sei. Aberto. Ao ar livre? Ao ar livre. Sei. Né? Então vamos botar talvez só uma tendinha para em caso de chuva não ficar muito encharcado. O segundo debate vai ser sobre democratização da economia, que é um dos eixos que vai ser no Rio de Janeiro. Nós queremos debater um projeto econômico para o país. Se este modelo de austeridade que eles estão fazendo no país está levando o Brasil para o abismo, qual é o nosso projeto? Sei. Né? O terceiro encontro vai ser em Porto Alegre, que é democratização da política e do poder. E nós queremos debater o seguinte: esse sistema político faliu. Tudo bem, dizer isso, 90% da população brasileira vai dizer muito bem. O que nós queremos colocar no lugar? Porque, veja, nesse momento, o fato da nova república estar na lona não quer dizer que o que vem depois é algo melhor, não. Eles estão discutindo um parlamentarismo, essa reforma política asquerosa que está sendo discutida no Congresso Nacional é para piorar, é para regredir do ponto de vista democrático, há risco de transição conservadora do ponto de vista político. Então, nós queremos discutir qual é a transição de aprofundamento da democracia, qual é esse projeto. O quarto encontro vai ser, se eu não me engano, em Belém, para discutir territórios e meio ambiente, democratização dos territórios e meio ambiente, que vai ser um debate sobre questão urbana, questão agrária e o meio ambiente. Qual é o projeto? E a ideia é fazer na Amazônia, chamar a liderança indígena, chamar referências, a Raquel Ronick, que pensa a questão urbana, pensar gente do rural e tal. Depois vamos ter o tema da democratização das comunicações e da cultura. Opa! Será em Fortaleza. Você seria mais do que um convidado de honra, né? Se puder estar com a gente. Vai ser um debate em Fortaleza para discutir que modelo de comunicação seria o defensável, o ideal, o que nós queremos como projeto para o país, porque também tem essa. Não dá para a gente ficar discutindo só... É claro que nós temos que discutir o possível e o factível. Né? Política não pode ser feita como conto de fadas. Mas política também não pode ser o domínio completo do real sobre o possível e sobre o projeto. Né? Como já escreveu a Martha Harnecker, nós temos que tornar possível o que parece impossível. Né? Isso é política também. Política não é só pragmatismo rasteiro. Política tem que ser discutir futuro e projeto. Né? E essa é uma das ideias do Vamos. E vai ter o último eixo, vai ser sobre um programa negro, feminista e LGBT. Para juntar esses debates, os ativismos que se organizaram em torno desses temas, que são estruturantes para pensar um programa desde o nosso ponto de vista. E encerra em Recife, esse vai ser em BH, encerra em Recife com a apresentação dos resultados, que vai ser uma sistematização do que foi debatido em todos esses 7 encontros, esse circuito, com os debates locais em todo o país e com a plataforma virtual. Porque a plataforma que nós criamos não é um site apenas. Ela é um site que divulga os encontros. Todos esses encontros vão ser transmitidos ao vivo pela plataforma e pelo Facebook. E a plataforma ela é colaborativa. Então as pessoas podem mandar propostas, concordar. E também a plataforma ela vai ter uma sistematização e nós vamos juntar tudo isso e depois apresentar os resultados em Recife no final de novembro.